A história da ressurreição. Uma mensagem de David Brandenberg. A história da ressurreição. A semana anterior à Páscoa é conhecida como a Semana Santa. Para nós, porém, toda semana é santa, sagrada e separada, para servir ao Senhor. Para o cristão, cada dia é santo para o Senhor. Hoje é o dia em que fez o Senhor. Nos regozijemos e nos alegramos nele. Todo dia é o dia do Senhor, não feriado, mas dias santos. Em geral, a cristandade comemora a morte de Cristo na sexta-feira e a ressurreição no sábado, pois, de acordo com as Escrituras, o dia após a sua morte era o sábado. Mas era o sábado da Páscoa, um dia especial, determinado pelas fases da lua, de maneira que nem sempre caía no sábado. O Novo Testamento especifica que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e, de acordo com os calendários romanos e judeu, o primeiro dia da semana foi após o sábado, ou seja, domingo. Tem sido o traje da igreja cristã observar a Páscoa em um domingo e comemorar a ressurreição de Cristo. Por isso, o domingo ficou conhecido com o cristão sábado, o dia do culto. Existem muitas referências no Novo Testamento de que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. Centenas de milhões de cristãos ao redor do mundo observavam a morte e a ressurreição de Jesus. Nessa ocasião, especificamente, é uma boa ocasião para compartilhar a ceia do Senhor e gravar a última ceia. Não há muitas coisas que ele nos disse para gravar, mas essa é uma delas. Todas as vezes que fazerdes isso, fazemos em memória de mim. Quando Jesus morreu na cruz, o seu trabalho foi concluído, a sua salvação foi conquistada e ele disse: está consumado. Imagine que tamanho amor. Ele não tinha que afastar a pedra para sair, porque a partir de então ele tinha um corpo que podia atravessar direto a pedra, porque então o anjo teve que afastar a pedra para os seus discípulos e o mundo inteiro verem que Jesus não estava mais ali. A pedra não foi afastada para Jesus poder sair, mas sim para que os outros pudessem ver que ele não estava mais no túmulo. Ele havia sido ressuscitado. Jesus então esperou até ver Maria Madalena. Pelo visto, a outra Maria tinha ido embora, mas Maria Madalena, ela não conseguiu sair dali. Ficou, chorou, e quando viu aquele homem que descobriu ser o descoberto, disse: por favor, diga-me para onde o levaram. Eles levaram meu Senhor, eu não sei aonde o colocaram. Mas depois de observá-lo bem, viu que era Jesus. Isso não é maravilhoso? Ela ia abraçá-lo, porém ele disse: não me toque, pois ainda não subi para o meu Pai. Por alguma razão, ele tinha que primeiro subir ao Pai, talvez porque o Pai queria ser o primeiro a abraçá-lo, o primeiro a recebê-lo, a honrá-lo. Certamente era uma questão de honra. Honrar o Pai, o Filho, regressando para o Pai, nos lugares celestiais de onde viera. Mas, quando voltei, depois comeu com os discípulos, bebeu
com eles e preparou comida para eles. Durante 40 dias, ele foi visto por mais de 500 pessoas. Imaginem o amor de Cristo, a compaixão de Cristo. Ele pode ter ido para junto do Pai e ficou lá, mas voltou e encorajou seus discípulos, provando ainda estar vivo e realmente ressuscitado. Mais de 500 pessoas viram Jesus após a ressurreição, de maneira a confirmar e não deixar dúvidas de que ele não estava morto, mas ressuscitado. Ele também tinha algumas coisinhas especiais para fazer, algo para terminar. Uma das primeiras coisas que ele disse foi: Ide, dizei aos meus discípulos e a Pedro. Pedro, sem dúvida, estava abatido, porque a última coisa que ele fez foi negar Cristo 3 vezes. Ficou tão desencorajado que ele quase desistiu e ele disse que ia pescar. Deve ter pensado: vale mais desistir e voltar a ser um pescador. Não sou mais um discípulo, eu sou um fracasso, eu neguei o meu Senhor, devo estar perdido e ele nem deve mais me amar. Por isso, uma das primeiras mensagens de Jesus foi: Ide, dizei aos meus discípulos e a Pedro. Em outras palavras, eu ainda o amo. Avise Pedro para ir reunir-se conosco, pois ele ainda é um dos meus discípulos. Jesus ajudou a compreender. Alguns debateram as Escrituras na estrada para Emaús, interrogando o que tinha sido aqui. Ele discutiu as Escrituras com eles enquanto caminhava sem revelar a sua identidade. Ele conseguiu convencê-los de que Jesus era verdadeiramente o Messias, apesar de não perceberem que este caminhava ao seu lado. Eles o convidaram para jantar com eles e, como era fantasia, pediram ao convidado que partisse o pão e orasse. Ele o fez e, nesse momento, revelou-se a eles. Todos ficaram assombrados. Ele passou através da porta, apareceu, desapareceu, fez milagres enquanto estava com seu corpo ressuscitado. Jesus fez coisas espantosas, mas ainda se mostrou humano. Ele passou por portas trancadas para provar que era realmente o Senhor ressurreto e que tinha um corpo sobrenatural e milagroso, o corpo da ressurreição. Acredito também que fez isso para nos encorajarmos. Enquanto o mundo inteiro lembrava sua vida, morte e nascimento, na Páscoa é um bom momento para refletirmos no que aconteceu, na razão de tudo isso, na razão da paixão de Cristo, como aconteceu e como o Senhor manifestou o seu amor por cada um de nós através de tudo isso. Ele morreu, ele voltou à terra e ascendeu aos céus para então enviar o seu Espírito, que poderia estar em todo o lugar. Aleluia! Hoje lembramos a morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. O seu corpo morreu, foi colocado em um túmulo, mas ele voltou. Ou ele resgatou na forma de um novo modelo, completamente mudado, regenerado, rejuvenescido e ressuscitado. Foi o que ele fez para que tenhamos a salvação total e eterna. Glória ao Senhor. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencedor
e dominou a morte, para que com ele compartilhemos da sua vida, do seu reino. Ele ressurgiu, aleluia, Cristo ressurgiu e Cristo está conosco, Ele vive e por isso nós também viveremos para sempre. Salmos 118, 24, Mateus 28, 1, 1 Coríntios 11, 24 a 26, João 19, 30, Mateus 28, 2, João 20, de 11 a 17, Atos 1, 13, Coríntios 15, 6, Mateus 16, 7, João 21, 3, Lucas 24, 13 a 31, Lucas 24, 30, 43 a 43, João 20, 19, 26, 30, 21, 6 a 13. Aleluia. Que maravilha. Obrigada, Jesus.